Boa noite. Boa noite. O STF estabelece prazo para o Congresso atualizar o número de deputados de acordo com a população de cada estado e do Distrito Federal. Um brasileiro leva 2 anos para provar que está vivo. E a polícia quer entender como conseguiram fraudar a certidão de óbito do seu Manuel. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer alerta que a queda do preço do cigarro vem estimulando a dependência. A FIFA suspende o dirigente espanhol que beijou uma jogadora campeã do mundo à força. Morre aos 89 anos o arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela. E a música perde o cantor e compositor MC Marcinho aos 45 anos. O Jornal Nacional começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade fixar o prazo para que o Congresso aprove até 2025 a lei que atualiza o número de deputados por estado. Em 30 anos, muita coisa mudou. Os carros, as roupas e até a qualidade das imagens é outra. Mas, nesse tempo, a quantidade de parlamentares representando cada estado na Câmara dos Deputados permaneceu igual, mesmo com as variações no tamanho da população. Como a Câmara representa o povo brasileiro, a Constituição determina que o número de deputados seja proporcional ao total de moradores de cada estado. A última atualização ocorreu em 1993, com dados do censo de 91. E agora, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Câmara precisa levar em conta a população calculada pelo censo de 2022. É o caso do Pará, que entrou com a ação no STF. O governo paraense defendeu a necessidade de uma regra para estabelecer o ajuste na quantidade de deputados quando o número de habitantes for alterado. O estado, por exemplo, tem 17 deputados federais desde a época em que tinha uma população de 5 milhões de habitantes. Segundo o último censo, o número subiu para mais de 8 milhões e não houve o aumento da bancada. No julgamento que terminou ontem à noite, todos os ministros acompanharam o voto do relator, o ministro Luiz Fux, e determinaram que o Congresso Nacional tem que aprovar até 30 de junho de 2025 uma lei complementar para atualizar o número de cadeiras de cada estado. Para o relator, a omissão legislativa gera um evidente mau funcionamento do sistema democrático, relacionado à subrepresentação das populações de alguns estados na Câmara dos Deputados, em grau não admitido pela Constituição. A mudança começará a valer nas eleições de 2026. A decisão determina que a redistribuição das cadeiras não poderá alterar o número total de deputados federais, 513. A divisão terá que respeitar o mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados por estado. Uma projeção feita pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, aponta que 7 estados terão um número maior de parlamentares e outros 7 um número menor. Em 12 estados e no Distrito Federal não haverá mudanças. Pela projeção, o Rio de Janeiro, por exemplo, perderá 4 deputados. O estado tinha em 1993 um número de habitantes que representava um percentual maior da população nacional do que hoje. Já Pará e Santa Catarina terão 4 cadeiras a mais cada, porque tiveram um aumento no percentual da população. Se até a data determinada pelo Supremo o Congresso não aprovar a nova lei, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral fazer a revisão. A Procuradoria-Geral da República pediu que o Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional a Lei de Porto Alegre, que criou o Dia Municipal do Patriota, a ser comemorado em 8 de janeiro. Segundo a PGR, a lei contraria o Estado Democrático de Direito porque destina-se a celebrar os atos golpistas ocorridos em Brasília. A Procuradoria pediu que a ação fique com o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre os atos antidemocráticos. Um garimpeiro morreu depois de uma operação do IBAMA contra o garimpo ilegal no Alto Tapajós, no Pará. Segundo o IBAMA, uma equipe foi atacada a tiros da fiscalização numa área de proteção ambiental. No confronto, um garimpeiro morreu. A Polícia Federal abriu inquérito. A operação destruiu mais de 100 máquinas e desativou cerca de 30 acampamentos ilegais. Vamos ver agora como fica o tempo nesse domingo em todo o país. Boa noite, Jaqueline Brasil. Oi, Mariana. Boa noite para você, para o Kovalik
e boa noite para todos vocês. Amanhã as temperaturas podem cair mais ainda no centro-sul do país. A alta polar que chegou depois da passagem da frente fria vai mandar mais ar frio para o sul, para a parte do sudeste e centro-oeste. Em Campo Grande, a temperatura não deve passar dos 24 graus. Em São Paulo, máxima prevista de 15 e pode chover principalmente de manhã. No Rio, 20 graus, com previsão de muita chuva. Em Curitiba e em Florianópolis, mínimas de 6 e 8 graus. À tarde, termômetros devem ficar nos 12, 16 graus. Em Porto Alegre, o dia começa com 4 e pode gear. O risco de geada vale para quase todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E na região de Serra, não dá para descartar as temperaturas negativas. Já no centro-norte do país, a tarde do domingo vai ser quente. Em Goiânia e em Macapá, máxima de 33, Cuiabá e Boa Vista 35, Manaus com 36, Teresina 37 e Maceió 30. O alerta de temporal vale para o litoral norte paulista, Rio de Janeiro, zona da Mata Mineira, Espírito Santo e sul da Bahia, com volumes que podem chegar aos 50 milímetros. E é essa frente fria que vai provocar a chuva forte. O CEMADEM coloca em risco moderado para alagamentos a área em amarelo, justamente onde há previsão de temporais. Em quase todo o norte, a condição é de chuva isolada, é o que deve ocorrer em grande parte do centro-oeste. Pode chover também no norte do Paraná, no oeste da Bahia e no leste do Rio Grande do Norte até Pernambuco. Na semana que vem, as temperaturas vão permanecer baixas, sobretudo no sul e no sudeste, com média de máximas de 20 graus. Em grande parte do centro-oeste, norte e nordeste, o calor continua, com termômetros perto dos 40 graus. Em Porto Alegre, a semana vai começar bem gelada, com mínimas de 4 e 7. Entre quarta e quinta-feira, as temperaturas devem subir mais. Em Cuiabá, previsão de manhãs abafadas e tardes muito quentes. Boa noite para vocês. Mariana Kovalik. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. E a polícia do Tocantins investiga o caso do brasileiro que levou 2 anos para provar que estava vivo e quer descobrir quem fraudou a certidão de óbito do seu Manuel e por quê. Por trás dessas portas estava a garantia que o seu Manuel mais queria ouvir. A certidão de óbito do senhor está cancelada, tá? Aí hoje legalmente o senhor está novamente vivo. A condição de cidadão brasileiro vivo levou quase 2 anos para ser reconquistada. O seu Manuel tem 71 anos e até recentemente, perante a lei, estava morto. É que a mulher com quem foi casado por 2 décadas registrou na justiça e no cartório uma certidão de óbito dele, depois da separação. A gente nunca tinha atuado aqui no escritório causas dessa situação, né? A gente já sabe que existem possibilidades de ter erro em registros, né? Mas erro enquanto ao estado natural da pessoa não é algo comum. O documento assinado por 2 testemunhas diz que a morte foi em 1995, de causa desconhecida. Segundo a certidão de óbito, foi aqui, neste cemitério público de Augustinópolis, que o seu Manuel teria sido enterrado. Mas ele, que está vivo, nunca tinha sequer colocado os pés aqui, né, seu Manuel? Com certeza. Primeira vez é hoje. E não quero vir para cá tão cedo, não. Apesar de ter ficado legalmente morto por 28 anos, ele só descobriu o erro nas eleições de 2012. Eu fui votar lá mesmo onde eu moro, aí eu dei lá meu título, aí caçaram lá meu nome na folha lá. Aí disse, não, seu Manuel, você não vota não. Me digo, por quê? O senhor não está mais aqui não. A moça levou, parou, aí disse, não, esse homem aqui está com 4 anos de falecido. Na época, seu Manuel não entendeu a gravidade da situação e seguiu a vida. Mas em 2021, tudo se complicou. A aposentadoria foi cortada e ele também perdeu acesso a consultas pelo SUS. A espera só terminou quando ele se apresentou ao juiz com testemunhas. E seu sogro morreu? Não. Ele está vivo? Aquele aqui, do tempo que eu me entendo por gente, eu conheço ele lá. Ele por algum tempo sumiu, viajou, foi dado como desaparecido? Não, quase todo dia eu vejo ele lá.
A Polícia Civil do Tocantins vai investigar a ex-mulher e outros envolvidos por falso testemunho e fraude em documentos. Qualquer documento falso, ele gera danos incomensuráveis. São danos de inúmeras montas, inclusive de natureza criminal. A ex-mulher não quis gravar a entrevista. Os filhos acreditam que a mãe tenha sido induzida ao erro, já que é analfabeta. Seu Manuel disse que não tem mágoas da ex-companheira. Agora só quer duas coisas. É a saúde e o dinheiro, que meu benefício para chegar na minha mão. O DJ Alok, nesse momento, está fazendo um grande show na praia de Copacabana. A repórter Mariana Bispo tem as informações ao vivo. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mariana. Boa noite, Kovalik, a todo mundo que está com a gente. O show começou por volta das 8 horas da noite e nem o frio espantou o público. Esse show faz parte das comemorações dos 100 anos do Copacabana Palace. Vamos ouvir um pouquinho? O show tem outras novidades, como por exemplo a mistura de música eletrônica e samba. 12 ritmistas de escolas de samba do grupo especial do carnaval aqui do Rio de Janeiro vão tocar junto com o DJ Alok. Mistura boa essa, né? E para encerrar tem também uma queima de fogos. E a gente vai escutar mais um pouquinho para entrar no clima do show. Kovalik, volto com vocês. Tá animado. Obrigada, Mariana. Obrigado, boa noite. A seguir, o ultimato do presidente russo Vladimir Putin aos paramilitares do grupo Wagner. A pesquisa que alerta que a queda no preço baixo do cigarro vem estimulando a dependência de quem fuma. 3 pessoas morreram baleadas hoje no estado americano da Flórida. Segundo a polícia, foi um crime de ódio racial. O atirador branco matou 2 homens e uma mulher, todos negros, numa loja de departamentos. Ele estava armado com um rifle e um revólver. A polícia disse que o assassino, que se matou, havia publicado manifestos racistas. O presidente Vladimir Putin determinou que paramilitares do grupo Wagner jurem lealdade à Rússia. A ordem veio ontem, por decreto, 2 dias depois da queda de um avião com 10 mortos. O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava na lista de passageiros. Testes de DNA vão confirmar as identidades das vítimas. O Kremlin desmente as insinuações de que Putin estaria ligado ao desastre. Em Angola, o presidente Lula criticou o atual modelo do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O primeiro compromisso do dia foi numa região simbólica da capital de Angola. Na época da escravidão, era dessa rua que os navios com escravos saíam para o Rio de Janeiro. Ao participar da inauguração de uma nova ala no Instituto Guimarães Rosa, Lula anunciou que quer criar um consulado geral em Angola. Na sequência, como tem feito em outras viagens internacionais, Lula deu uma longa entrevista. Ele celebrou a ampliação do BRICS de 5 para 11 integrantes a partir do ano que vem, com a adesão de Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes e Arábia Saudita.
Diz que a nova formação do bloco vai representar melhor a atual composição de forças mundiais. E repetiu críticas ao atual modelo da ONU. Segundo Lula, os países do bloco concordam com a ideia de ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ONU de 2023 está longe de ter a mesma credibilidade da ONU de 45. O Conselho de Segurança, que deveria ser a segurança da paz e da tranquilidade, é o Conselho de Segurança que faz a guerra sem conversar com ninguém. O presidente também enfatizou a reaproximação do Brasil com a África e disse que vai tentar convencer o FMI a transformar ao menos parte da dívida dos países africanos em investimento. Perguntado sobre como convencer o Fundo Monetário Internacional, diz que sabe que vai ser difícil, mas que com diplomacia e boa política tudo é possível. E aproveitou para ressaltar a aprovação no Congresso de projetos que considera fundamentais. Agora que as coisas estão arrumadas, a casa está funcionando. Ontem foi aprovado tudo que a gente queria. Eu até quero aproveitar aqui de Angola, agradecer ao Parlamento Brasileiro, que com quase 390 votos aprovou o salário mínimo, aprovou a redução do imposto de renda para a pessoa a partir de R$ 2.640, porque nós estamos tentando exercitar a democracia, sabe, na sua necessidade total. Lula disse que o Brasil tem ganhado relevância no cenário mundial, especialmente pelo papel do país nas questões climáticas. Ele disse que espera que o acordo do Mercosul com a União Europeia seja assinado até o fim desse ano. A visita oficial de 2 dias do presidente Lula aqui a Luanda terminou no Palácio Presidencial. Os presidentes brasileiro e angolano se despediram, prometendo estreitar os laços nos próximos anos. Daqui, Lula segue amanhã cedo para São Tomé e Príncipe, última parada dessa viagem à África. Lá, o presidente vai participar da Conferência dos Países de Língua Portuguesa. O Instituto Nacional do Câncer calcula que o SUS gasta por ano 120 bilhões de reais para tratar doenças causadas ou agravadas pelo cigarro. E para desestimular o consumo, especialistas defendem um aumento de impostos. Eles vieram em busca de ajuda. A cardiologista falou, você tem que parar de fumar, e ela me deu um cartão do antabagismo. E eu procurei o pessoal do antabagismo e estou aqui. Uma batalha necessária e árdua. É bem difícil, né? Na verdade, nós temos dependência química, né? Agora eu estou há 4 meses sem fumar, novamente. Assim como Adriano, a Regina já parou, recaiu e está na luta de novo contra o que é tão acessível. É uma coisa barata, né? Dá para você ir lá e comprar. E em qualquer lugar você encontra. O esforço individual para parar de fumar é fundamental, mas a mobilização da sociedade e as políticas públicas também são importantes. Por isso, os especialistas estão preocupados com um aliado poderoso que o vício vem ganhando: o preço baixo do cigarro. Em 2005, o Brasil ratificou uma convenção internacional para controle do tabaco e vinha seguindo metas como o aumento de preços mínimos e impostos sobre produtos de tabaco. Mas em 2017, essa tendência se inverteu. Nos últimos 12 meses, por exemplo, a inflação medida pelo IPCA 15 foi de 4,24%. Já o cigarro subiu apenas 0,53%. Esses reajustes abaixo da inflação estão deixando os cigarros fabricados legalmente quase tão baratos quanto o cigarro contrabandeado. O combate ao comércio ilegal é outro compromisso assumido pelo país. O Brasil tem que voltar a aumentar o preço do cigarro legal e, com isso, obter os ganhos fiscais e de saúde esperados e, paralelamente, tem que implementar o protocolo para eliminar o comércio ilícito de produtos de tabaco, que foi ratificado pelo Estado brasileiro em 2018. O pesquisador do Instituto Nacional do Câncer é autor de estudos que apontam o preço baixo como estímulo à dependência. Ele lembra que o Brasil foi referência no combate ao tabagismo. Estamos aqui para fazer um trabalhinho ingrato. Multar vocês porque não tem placa antifumo.
Uma política que começou em 1986 e envolveu a proibição do fumo em lugares fechados, muitas campanhas e alertas. A gente não pode perder tudo isso que já foi construído, muito bem construído, né, com propaganda, não poder mais fumar em lugares fechados. Tudo isso foi inibindo bastante os fumantes e muitos pararam por conta disso. A gente não pode perder. O Ministério da Fazenda disse que o imposto sobre itens nocivos à saúde deve ser implantado a partir de 2027. O Fantástico de amanhã vai mostrar o descaso de médicos com pacientes que recorrem a um dos serviços de saúde mais importantes do país. A seguir, a punição ao dirigente de futebol que beijou uma jogadora à força. As despedidas do cantor MC Marcinho e do arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela. Depois de uma pausa para a Copa do Mundo, as semifinais do Brasileirão Feminino de Futebol começam amanhã. Um brilho que muitas delas já conhecem. Corinthians, Santos e Ferroviária. As equipes com mais troféus do futebol feminino no país estão na disputa pelo título deste ano. Ao lado do São Paulo, o único dos 4 times que ainda não foi campeão brasileiro. A gente bateu na trave muitas vezes, então a gente está com um técnico novo, né, com uma comissão nova, a gente veio desacreditado, acredito que ninguém coloca a gente na final. Para chegar à primeira final da história, vai ter de derrotar a Ferroviária, que já ganhou o Brasileirão 2 vezes. A gente está todo mundo muito na mesma página, todo mundo muito junto para realmente conquistar esse título. A outra semifinal do Brasileirão Feminino também vai ser um clássico paulista. Aqui na Vila Belmiro, o Santos recebe o Corinthians. Dos dois lados, tradição e muitos títulos. O Santos tem a experiência da artilheira Cristiane, que jogou inclusive ao lado de Marta na fase mais vitoriosa do clube há quase 15 anos. No Brasileirão, apenas um título, em 2017. Temos um grupo totalmente diferente do que foi em 2017, mas eu acredito que se a gente jogar com a vontade que a gente teve naquele ano, com certeza vamos fazer grandes jogos. O desafio é enfrentar o clube que teve mais representantes na seleção na última Copa. 4 jogadoras do Corinthians estiveram na Austrália. O time também é o maior vencedor do Brasileirão Feminino, com 4 títulos, e é o atual campeão. A gente tem essa pressão também, e também quem chegou quer chegar, continuar vencendo, porque a gente sabe que o que aconteceu lá atrás já foi, cada vez mais a gente tem que construir a nossa história e mostrar que é um time vencedor. Amanhã, a partir das 10h30, horário de Brasília, a Globo transmite ao vivo a partida entre Santos e Corinthians para todo o Brasil, exceto para a região de Araraquara, que vai acompanhar o jogo entre São Paulo e Ferroviária. Antes do Brasileirão Feminino, tem o Esporte Espetacular, que amanhã começa mais cedo. Na abertura da 21ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Internacional empataram em 0-0 agora há pouco no Maracanã. Na Alemanha, o dia foi de bons resultados para o Brasil na canoagem paralímpica. Fora d'água são uma dupla. Eu tive 3 namoradas em minha vida. Na água, viram rivais. Entrou na água lá, se ele olhar em mim, a pá come. Mas, acima de tudo, Fernando Rufino e Igor Tofalini são amigos há 10 anos. Se conheceu na canoagem, fizemos uma amizade muito boa, nos treinamentos, bem parceiro mesmo, e tem que ser isso. Eles vêm dominando a prova individual da canoa na distância de 200 metros da paracanoagem. Campeão paralímpico, o Rufino queria o título mundial, que até essa final de hoje na Alemanha estava nas mãos do Tofalini. Dessa vez, o Rufino chegou na frente, mas não muito. Eu tô gostando dessa cor. Vai dar trabalho pra esse boiadeiro ainda. Havia uma grande expectativa em relação à participação do campeão olímpico Isaquias Queiroz aqui no Mundial. Mas depois de 14 pódios seguidos, pela primeira vez ele vai deixar a competição sem medalha. A final dos 1.000 metros da canoa individual, o Isaquias venceu nas Olimpíadas de Tóquio, mas chegou em 6º nesse Mundial de canoagem. Ele ainda tinha a semifinal dos 500 metros da canoa dupla com Jack Goldman, 6º lugar de novo. Não conseguiram vaga antecipada para as Olimpíadas de Paris. Nesse último ano, os dois trocaram o ritmo intenso de treinos por mais tempo com a família. Desde dezembro até abril eu estava sem treinar um pouco, o Jack também já está mais tempo. Ver o que a gente tem que fazer para
para classificar na seletiva, né, no Continental. E para Paris sim, a gente vai estar bem preparado. Não convém duvidar de quem já tem 4 medalhas olímpicas na coleção. O Comitê Disciplinar da FIFA suspendeu provisoriamente Luís Rubiales, presidente da Federação Espanhola de Futebol. Luís Rubiales beijou a jogadora Jenny Hermoso na boca, sem permissão, na cerimônia de premiação da Copa do Mundo no domingo passado. O dirigente chegou a se desculpar logo após a denúncia, mas ontem afirmou que não renunciaria à presidência da federação. Não vou admitir. E disse que o beijo tinha sido consentido. Ela me disse, vale. Numa rede social, Rubiales foi desmentido por Jenny Hermoso. Hoje, a FIFA anunciou a suspensão dele por um período inicial de 90 dias até o fim do processo disciplinar aberto contra ele. A suspensão impede Rubiales de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol. E ele fica proibido de fazer contato com Jenny Hermoso ou pessoas próximas a ela. Em solidariedade à jogadora, todos os integrantes da comissão técnica da seleção espanhola pediram demissão, com exceção do treinador Jorge Vilda. E no México, o Pachuca, clube de Jenny Hermoso, entrou em campo com uma faixa em apoio a ela. Morreu hoje, aos 89 anos, o arcebispo emérito de Salvador, Dom Geraldo Magela Agnello. Dom Geraldo Magela morreu pouco depois das 6 horas da manhã em casa em Londrina, no Paraná. No fim do ano passado, ele sofreu um AVC e estava em tratamento domiciliar. Eu me despedi dele, falei, Dom Geraldo, vou me despedir do senhor. É uma dor muito grande, mas eu quero te entregar a Deus, porque o senhor é de Deus, não é de ninguém. Dom Geraldo foi um dos principais nomes da Igreja Católica no Brasil. Entre 2013 e 2007, presidiu a Conferência Nacional dos Bispos, a CNBB. É uma referência muito bonita, de um homem muito afável, muito até tímido, eu diria, mas tinha um coração enorme, não é? Quem dele se aproximava tinha certeza de encontrar ali um coração acolhedor. Nascido em Juiz de Fora, Minas Gerais, entrou para o seminário aos 12 anos de idade e se tornou padre em 1957 na Catedral de São Paulo. Quando já morava em Londrina, no Paraná, fundou junto com Zilda Arnes a Pastoral da Criança. Em Florestópolis havia uma mortalidade infantil muito grande e uma das mais altas do Paraná. Então ali foi começada uma experiência, um projeto para vencer esta mortalidade, grande mortalidade, e que nós chamamos Pastoral da Criança. Desde 1983, a pastoral tem papel fundamental na queda da mortalidade infantil em todos os estados do Brasil e em países da América Latina, da África e da Ásia. Foi um papel bastante fundamental, aquela pessoa que estava ali, do lado, né, da doutora Zilda, ela com os conhecimentos dela, de médica, né, e ele com o conhecimento de pastoral. Então juntou essas duas forças e daí foi lançada as sementes para começar a Pastoral da Criança. Dom Geraldo chegou a trabalhar no Vaticano na década de 90 com o Papa João Paulo II. Ele foi secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Em 1999, João Paulo escolheu Dom Geraldo como arcebispo da primeira arquidiocese fundada no Brasil, a de Salvador, na Bahia. Ele ficou no cargo por 12 anos. Temos muito a agradecer a Deus por ele, sobretudo pelos anos que passou como arcebispo em Salvador, por todo o trabalho que ele desenvolveu com tanta dedicação à Igreja no Brasil, à Igreja na América Latina, à Santa Sé. Dom Geraldo participou de conclaves para as escolhas de 2 papas, em 2005 de Bento XVI e há 10 anos do Papa Francisco. Geraldo Magela. Em 2011, o Papa Bento XVI aceitou a renúncia de Dom Geraldo, que passou a ser arcebispo emérito de Salvador. 3 anos depois, ele voltou a morar em Londrina, cidade onde fez muitos amigos. A gente não via ele como o cardeal, via ele como Dom Geraldo, entende? Como uma pessoa como nós, porque ele fazia questão de ser assim.
O presidente Lula, que está em viagem à África, lamentou a morte de Dom Geraldo. Em uma rede social, escreveu que o legado dele na criação da Pastoral da Criança, seu exemplo de solidariedade e exercício cotidiano nos ensinamentos de Cristo, permanecerão vivos. O governo do Paraná decretou luto oficial de 3 dias. O cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, lamentou a morte de Dom Geraldo. Ele era dedicado à liturgia. Gostava da liturgia bem celebrada. Depois, muito atento aos padres. Então, a boa formação dos padres. Mas também atento à formação dos leigos, muito próximo dos leigos, dos religiosos. Enfim, um bispo pastor realmente próximo, atento, amável e querido do povo. O velório deve começar às 8 horas da manhã deste domingo, aqui na Catedral de Londrina. O corpo de Dom Geraldo será sepultado na segunda-feira, ao meio-dia, neste ambiente onde estamos. É a cripta, que fica no subsolo da catedral. Um exemplo de fé, que sempre foi assim, sempre. Aquela carinha, aquele jeito. Eu fiz aquilo que era previsto e era para fazer para a maior glória de Deus e para o bem do nosso povo. Morreu hoje no Rio, aos 45 anos, Márcio André Nepomuceno Garcia, o MC Marcinho. Do funk, cantava o amor. Se lembra de Glamurosa. Pro ator Babu Santana, Marcinho tem título de rei. Pra mim, o Marcinho é o Roberto Carlos do funk. Que era justamente ali quando ele estava se agitando, pulando, vinha o Marcinho e falava de amor e de uma forma contundente. Era sucesso pra caramba. Sim, Marcinho é de uma geração que popularizou o funk, transformou o fenômeno carioca em sucesso no Brasil inteiro. Ele também é um dos criadores de uma vertente mais dançante do ritmo, que é o funk melody. É presença marcante em programas de auditório. Descobriu cedo a vocação. Eu era muito jovem, tinha 14 anos, tinha 13 para 14, quando o funk veio com aquela força total. E eu fui num baile. O baile vindo abaixo, falei, cara, que parada legal. E aí começou os concursos de rap. Falei, vou me inscrever nessa parada aí, que eu gostei disso aí. E aí fiz a música do Rap Solitário, foi a minha primeira música. O clássico Garota Nota 100 voltou para as paradas de sucesso 25 anos depois do lançamento. Foi tema dos protagonistas da novela Vai na Fé. Depois da pandemia, começou a gravar um documentário sobre os 30 anos de carreira. E ele foi um sobrevivente. Em 2004, sofreu um grave acidente que o deixou muito tempo em uma cadeira de rodas. Em 2020, teve Covid, ficou hospitalizado com 80% do pulmão comprometidos. MC Marcinho estava internado desde o fim de junho com problemas cardíacos. MC Marcinho conviveu com doenças crônicas nos últimos 10 anos, diabetes, problemas cardiovasculares. 2 meses atrás, ele precisou ser internado no Rio. O cantor estava com insuficiência cardíaca e renal.
10 dias depois, teve uma parada cardiorrespiratória durante 14 minutos. MC Marcinho passou por procedimentos médicos que envolveram tecnologia de ponta. Primeiro recebeu um pulmão artificial, depois um coração artificial. Ele chegou a entrar na fila do transplante de coração, mas uma infecção generalizada piorou o quadro de saúde dele e o cantor teve que sair da fila do transplante. Ontem, os médicos chamaram a família aqui no hospital, não havia mais nada o que fazer. MC Marcinho morreu nessa manhã de falência múltipla de órgãos. A cantora Anitta lamentou a morte do amigo. MC Marcinho marcou para sempre o funk e a nossa música com seu talento, simplicidade e carisma. Foi um dos precursores do funk melody e da popularização do ritmo no Brasil. Descanse em paz. Era o cara que pregava o amor, a valorização das mulheres, que tinha nas suas letras, nas suas músicas, entendeu? Então acho que o luto hoje é de várias gerações que cresceram e acompanharam a carreira do Marcinho e a vida do Marcinho. O cantor Gilberto Gil escreveu: uma perda imensa para o mundo do funk e da música negra brasileira. MC Marcinho foi um pioneiro que influenciou gerações e enriqueceu a nossa cultura. Eu quero que todo mundo saiba que a gente precisa vencer o preconceito que as pessoas têm contra o funk para ver a grandeza do MC Marcinho. Igual a você eu sei que não tem. Obrigada por tudo, por tudo. O Jornal Nacional termina aqui. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Flamengo e Internacional pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse confronto. As principais últimas notícias da equipe do Flamengo e também as últimas informações da equipe do Internacional. O Flamengo, que vem de vitória na última rodada diante do Coritiba, joga hoje no Maracanã e vem em busca de 3 pontos para tentar assumir a vice-liderança. Já o Internacional, há 8 jogos sem vencer no Brasileirão, precisa vencer hoje porque já começa a ver de perto a zona de rebaixamento. Então se você é torcedor do Flamengo ou torcedor do Internacional, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos e comenta aí embaixo o seu palpite, porque Flamengo e Internacional se enfrentam neste sábado às 6h30, horário de Brasília, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Será o último jogo antes do fechamento do estádio para a reforma do gramado, visando as finais da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Depois de várias rodadas assistindo ao Botafogo abrir vantagem na liderança, o Flamengo teve boa rodada no fim de semana e, enfim, conseguiu diminuir a distância para 13 pontos. Venceu o Coritiba por 3-2, enquanto o Alvinegro ficou no 0-0 com o São Paulo no Morumbi. Depois de vencer o Bolívar em La Paz pela Copa Libertadores, o Inter preservará titulares e apostará novamente em um time alternativo. O Colorado vem de derrota por Fortaleza no Beira-Rio e não ganha há 8 jogos no Brasileirão. Os gaúchos estão apenas 3 pontos à frente da zona de rebaixamento. Pelo lado aí do Flamengo, Jorge Sampaoli vai para sua 34ª escalação, caso repita o time que montou no treino de bola parada na sexta-feira. Em relação ao time que bateu o Coritiba no domingo passado, a principal novidade foi a entrada de Luiz Araújo. Thiago Maia e Ayrton Lucas também voltam à equipe nos lugares de Gerson e Felipe Luiz. Então a provável escalação do Flamengo deve ter o Matheus Cunha, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Wesley, Eric Pulgar, Arrascaeta e Thiago Maia, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Já pelo lado do Inter, o Inter não terá o Kudê, suspenso, e será comandado pelo auxiliar Lúcio Gonzalez. Kehler substitui o Rocher, que levou o terceiro amarelo contra o Fortaleza. Hugo Malo, lateral direito espanhol, será titular pela primeira vez. Depena e Tauan Lara disputam vaga ao lado oposto. Maurício,
autor de 2 gols contra o Flamengo no turno, retorna ao meio de campo. Então a provável escalação do Inter deve ter o Kehler, Nicolas Hernandes, Igor Gomes, Carlos de Pena e Malo, Gabriel, Maurício, Bruno Henrique e Matheus Dias, Pedro Henrique e Luiz Adriano. O jogo vai ser apitado pela Edna Alves Batista, com assistente número 1 Bruno Bosquilha, assistente número 2 Luiz Alberto Andrino Nogueira, quarto árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus e na arbitragem de vídeo o Wagner Hellway. Hoje o Flamengo é o terceiro colocado, 20 jogos, 35 pontos, são 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 34 gols marcados, 26 gols sofridos e um saldo positivo de 8 gols. Já a equipe do Internacional, 14ª colocada, 20 jogos, 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 17 gols marcados, 24 gols sofridos e um saldo de -7. Aí na próxima rodada, o Flamengo fora de casa faz o clássico com o líder Botafogo e o Internacional joga fora de casa e enfrenta a equipe do Goiás. Então é isso aí, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.